Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular de Comunicação e Política da UNB e pesquisador sênior do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros da UFMG, Vinícius Lima. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer sempre recebê-lo, dialogar contigo acerca das relações entre comunicação e política. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Marco. O prazer é meu. Vinícius, você tem realizado pesquisas sobre a cultura do silêncio, recorrendo a Paulo Freire. Eu te pediria para expressar um pouco o significado dessa recuperação de uma questão que não aparece de maneira explícita na obra do Paulo Freire, que comemora esse ano 100 anos, né? São comemorados 100 anos do seu nascimento. O que significa e qual a importância de tratar da cultura do silêncio nessa conjuntura política horrenda que nós vivemos na atualidade? Bom, na verdade, o primeiro contato que eu tive com esse conceito foi há muitos anos atrás, né, na década de 70 do século passado, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado. Porque eu fiz uma tese de doutorado que era sobre... falando isso hoje, pode não parecer o que foi na época, mas eu fiz uma tese tentando trazer as ideias de Paulo Freire para o campo da comunicação e da cultura. O título dela é As Ideias de Paulo Freire, Comunicação e Cultura, as Ideias de Paulo Freire. Esse era o título da tese. E na parte de cultura, eu identifiquei no que ele havia publicado até aquela época, foi na metade da década de 70, algo que ele chamava de conceito antropológico de cultura, que era o que se discutia nos círculos de cultura antes de iniciar o processo de alfabetização propriamente dito. A ideia de cultura do silêncio, que eu vou explicar melhor, e algo que ele insiste muito na pedagogia do oprimido, ele chama de ação cultural para a libertação, para a liberdade. Eu trabalhava essas três ideias em torno do conceito de cultura, e trabalhava o conceito de comunicação, contava quem ele era e tal. Isso saiu depois como livro, etc. Bom, enquanto Paulo estava vivo, eu tive o privilégio de ter uma relação pessoal com ele, que eu o conheci fora do Brasil, estava exilado, eu era estudante, e conversamos muito. Eu me encontrei pessoalmente com ele durante uma semana que ele estava dando um curso na Universidade de Michigan e tal, então nós ficamos amigos. Durante o tempo, depois que ele voltou do exílio, ali na metade da década de 80 e tal, eu insisti muito com ele, e tive a esperança de que isso fosse acontecer, que a gente fizesse o que naquela época ele estava fazendo, que chamava de livros dialogados. Ele fez vários, né? Mais de 10 com diferentes pessoas, sobre a ideia de cultura. Porque tem muita coisa que, na época, ele falava sobre isso, nos cursos que ele andou dando lá no SIDOC, em Cuernavaca, no México, aquele centro lá do Ivan Illich e tal, e que são coisas que nunca foram publicadas até hoje. Embora as noções básicas apareçam aqui e acolá. E essa ideia não vingou, acabou que a gente não conseguiu fazer isso. Ele acabou entrando para a Secretaria de Educação da Prefeitura, né, na época da Erundina, e daí para frente foi ficando mais difícil, etc. E acabou que ele veio a falecer em 97 e nós não fizemos. Mas eu fiquei com essa questão
vamos dizer assim, me incomodando no bom sentido. Com o tempo, sobretudo quando eu comecei a trabalhar mais no campo das políticas de comunicação, das políticas públicas de comunicação, eu fui me dando conta, que é uma questão interessante, eu fui me dando conta de que, ao longo do processo de regulamentação da radiodifusão no Brasil, você pegar desde o início, desde os primeiros diplomas legais, lá na década de 30 do século passado, em relação ao rádio, né, até a legislação mais contemporânea, e se você aprofundar um pouco mais e for ver as propostas legislativas no Congresso Nacional de regulamentação da área, e aí tem uma inflexão importante, que é a Constituição de 88, mas se você fizer um balanço de tudo isso, e eu comecei a mexer com políticas de comunicação e fui quase que empurrado para fazer isso, não detalhadamente, mas, em certo sentido, alguns mais, outros menos, alguns diplomas legais mais, outros menos, eu fui me dando conta de que as chamadas políticas públicas de comunicação, se você pegar uma média desde que existe regulamentação da área até hoje, elas são mais políticas restritivas da expressão da voz do que, de fato, políticas de comunicação. E isso me fez voltar ao conceito de cultura do silêncio em Paulo Freire. E aí, se eu estiver ficando longo, você chama a minha atenção, por favor, porque quando eu fiz a tese minha de doutorado, por exemplo, eu não tinha acesso a muitas coisas que depois começaram a aparecer, né? Era muito difícil ter acesso, por exemplo, aos sermões de Antônio Vieira, porque na base do conceito está um sermão de Vieira. Tem um livro onde Paulo Freire, que serve de referência para ele, é um livro de um autor desconhecido, uma pessoa chamada, que no livro é E.L. Berlin, e que eu nunca, apesar de ter feito todas as investigações possíveis, nunca tive certeza de quem de fato é essa pessoa. Eu só vim a ter acesso a esse livro depois que defendi a tese, voltei para o Brasil e comecei a buscar em sebos, até que achei um livro desse, uma cópia, um exemplar, num sebo de Belo Horizonte. A história do Brasil, do Saltem, naquela época, era difícil ter acesso. Tinha uma edição em português do final do século XIX, muito difícil. Depois isso foi para um arquivo da USP. Enfim, mas com o tempo essas coisas foram ficando acessíveis, né? Hoje tem obra completa do Vieira, o livro do Berlim que eu consegui, e a história do Saltem, o Senado publicou em 2010 os 3 volumes. Mas qual é a razão disso tudo? É porque Paulo, quando começou a trabalhar com os camponeses, sobretudo com os camponeses, no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, Recife, o trabalho dele também no Rio Grande do Norte, ele se deu conta de que o que depois ele passou a chamar de oprimidos, né? E esses camponeses, eles viviam de tal maneira colados na natureza, na sua situação de vida que eles consideravam natural, isso criava uma ambiência cultural em que eles não se reconheciam como sujeitos de sua própria história. Eles eram quase animais, no sentido de não reconhecer a sua criatividade e a sua capacidade de transformação do mundo, né? Paulo se deu conta disso. E ele começa a chamar isso
ele estuda, já lá na tese dele de 59, depois reforça isso na Educação como Prática da Liberdade, que é um livro que foi escrito já no Chile, 65. Entre 65, a primeira publicação em português, se não me engano, é 67. Nesse livro, ele já trata essa questão usando a terminologia de mutismo. Ele fala que esses camponeses eles padeciam daquilo que ele chama de mutismo. Eles não se expressavam, eles não tinham sua voz ouvida, não se reconheciam como capazes de ter voz. Né? E ele, Paulo, mobiliza vários autores, intérpretes do Brasil, o pessoal do ISEB, sobretudo, mas também autores como, por exemplo, Oliveira Viana, e ele Paulo associa essa característica de mutismo a dois fatores básicos. O primeiro é o que ele chama de inexperiência democrática. Isso ele pega lá um trecho de um capítulo da instituições políticas brasileiras do Oliveira Viana, onde o Oliveira Viana compara a situação do Brasil colônia com a situação de comunidades espanholas, e Paulo fala que nós não tivemos no Brasil, por uma série de razões históricas, condições de vida em comum que dessem oportunidade para a experiência democrática. É interessante. É uma tese central. Vários dos autores. Que é uma tese central do Oliveira Viana no livro. Quer dizer, a ausência dessa experiência coletiva, né? Só que a resposta do Oliveira Viana é uma resposta autoritária, né? Autoritária. Não, o Paulo não vai por aí, né? Como nós todos sabemos. Mas é interessante porque o Oliveira Viana, o Guerreiro Ramos, vários desses autores, eles usam uma trecho do Padre Antônio Vieira, que é uma resposta que ele dá quando os jesuítas são expulsos do Maranhão, em 1366, por aí, não me lembro mais a data exata. E nessa resposta que ele dá, ele fala que cada família tinha que ser uma república, porque não havia, eu não me lembro a citação exata, mas a ideia é essa, né? As populações eram dispersas, então não havia convivência entre si. Mas, na verdade, onde o Paulo vai para reforçar a ideia do mutismo e chegar à ideia da cultura do silêncio, é um sermão que o padre Vieira faz em 1640 para receber o vice-rei que estava chegando no Brasil, Marquês de Montalvão, e ele faz um balanço da situação no Brasil. E nessa situação, é claro que não havia Brasil como nós entendemos hoje. Naquela época, 1640, tinha o Estado do Brasil, o Estado do Maranhão, que depois virou o Estado Maranhão-Grão-Pará. A situação era completamente diferente. E Vieira não estava pensando numa nacionalidade brasileira. Vieira pensava no reino, né? Na colônia como parte de Portugal. Ele era um português, embora nasceu em Portugal e embora vivesse no Brasil até aquela época, 1640, ele estava falando como português. Então, é preciso fazer essa ressalva por causa do problema do anacronismo. Eu, na verdade, aqui faço uma espécie de uma genealogia para chegar lá na origem. Mas o Vieira fala que o grande mal do Brasil, falando para o Marquês de Montalvão, era que era tolher-se-lhe a fala. Ele fala que o Brasil queria se expressar, mas que não podia se expressar. E usa uma figura do Evangelho de Lucas, que a visitação de Nossa Senhora lá, a prima Isabel, que estava grávida, as duas estavam grávidas, e Maria chega na casa de Isabel, que estava grávida de João Batista, e João Batista, embora fosse um feto, não podia se expressar, né?
Na hora que Maria chegou, ele remexeu-se lá no ventre da mãe e tal. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho de Lucas, e ele compara a situação do Brasil com a situação do menino João Batista, que quer se manifestar e não pode, não consegue. Ele é um infante que ainda não tem fala. Então, o Paulo pega isso do Berlink, que, por sua vez, pega isso do Salten, porque o Salten faz a primeira história publicada do Brasil e, como todos os historiadores até hoje, quando vai falar do século XVII, tem que recorrer a Vieira. Então, ele recorre para falar sobre o século XVII, na época das invasões holandesas, etc. Ele cita quase que todo esse sermão. Então, é lá que o Berlink vai e é lá que Freire também vai. Então, ele passa, depois que sai do Brasil, em contato com os camponeses no Chile, e constatando as mesmas coisas, e acrescentando a ideia de fatalismo, que já estava presente, né, nos seus textos aqui no Brasil, mas lá no Chile ele confirma isso, além da inexperiência democrática, a ideia do fatalismo, porque os camponeses achavam que eles estavam assim porque era ou o destino, era isso mesmo, ou porque Deus queria assim. Então, Vinícius, diante dessa situação, ele fala, isso é a cultura do silêncio. então, a conclusão a que se chega é que a cultura do silêncio, o mutismo, é, na verdade, um fato de natureza estrutural. Com toda certeza, com toda certeza. E aquela história que eu contei da radiodifusão está ficando difícil, espero que as pessoas que nos vejam compreendam o que eu estou querendo dizer, mas eu me dei conta de que, na verdade, as políticas de radiodifusão elas continuavam uma tradição secular brasileira, que é a tradição de silenciamento de vozes. Elas passavam a ser políticas de silenciamento. Certo? Reproduziram em diversas conjunturas algo que estava inscrito nas estruturas da formação social brasileira. É por aí? Exatamente. E a ideia de cultura do silêncio, do meu ponto de vista, ela não dá para a gente explicar tudo aqui, mas ela tem a vantagem de trazer essa perspectiva histórica, né? De silenciamento de vozes confirmadas por políticas públicas, que evidentemente não estão só na área de radiodifusão. É um texto que eu fiz recente, eu cito a questão da educação. Porque mesmo depois da lei Eusébio de Queiroz, lá na 1854, né, no Segundo Império, os escravos eram, os descendentes, os filhos de escravos, eram proibidos, não tinham acesso à escola pública. Então, eles eram condenados, né, a ficarem excluídos do acesso a tudo que era negado a quem não tinha, a quem era analfabeto. Então, tem diferentes formas de silenciamento, né? Mas eu trabalhei sempre nessa perspectiva da ideia de liberdade de expressão e tal. Então, o Paulo tem, ao recuperar essa fala lá do Vieira e trazer para a explicação da situação de opressão, não só no Brasil, mas também na América Latina, e depois ele estende isso para a situação de... Na época usava-se a terminologia de primeiro mundo e terceiro mundo, ele fala que o terceiro mundo está no primeiro mundo, né? Que é um conceito ideológico, na verdade. Então, essa ambiência onde os excluídos, né, habitam, é disso que trata a cultura do silêncio. Vinícius, é uma marca do governo Bolsonaro, na verdade, é uma marca da atuação do presidente da República quando dialoga, né? E dialogar é um termo inapropriado para se falar de Bolsonaro, né? Mas quando ele é questionado por jornalistas, quando ele não se sente satisfeito, ou ele se retira, ou ele manda calar a boca, e são constantes as grosserias feitas com os jornalistas que procuram fazer algum tipo de pergunta que minimamente incomode o presidente da República.
Essa conjuntura atual, né, ela remete à perpetuação da cultura do silêncio por parte do mandatário, daquele que é um mandatário, deveria ser o mandatário maior, né, do país. Dizendo de outra maneira, Bolsonaro e os seus constantes cala a boca, deixa eu falar, eu que mando aqui, é a reprodução dessa cultura do silêncio que é estrutural à sociedade brasileira? Marco, eu acho o seguinte, há um conjunto grande de estudos. Eu me lembro aqui, por exemplo, uma linha de estudos da professora Marilena Chauí, lá da USP, sobre o fato de que somos uma sociedade autoritária. Sempre fomos. Né? Isso vem da nossa colônia e tem a marca de uma sociedade escravista, né? Desigual, patriarcal. Então, somos uma sociedade autoritária. Na sociedade autoritária, mesmo com processos eleitorais periódicos, que na democracia liberal nos classificariam como um regime democrático, né? Há um conjunto também grande de estudos que mostram como as elites brasileiras, nesse país tão desigual, né, têm dificuldade sempre tiveram dificuldade de admitir, como dizem certos autores, a entrada do povo na política. Né? Você tem um sistema, você tem quase a universalização do direito ao voto, mas, paralelo a isso, nós nunca tivemos as condições para a formação de uma opinião pública democrática. Por quê? Sobretudo, a partir da segunda metade do século passado, quando as vozes passam a ser intermediadas pela tecnologia, né? Rádio, televisão, mesmo a mídia impressa, né? Essa tecnologia sempre foi controlada por um grupo muito pequeno de pessoas e faz com que esses grupos, porque a nossa mídia é predominantemente privada, esses grupos empresariais, historicamente, eles sempre excluíram da voz pública que eles apresentam uma parcela importante da diversidade e da pluralidade das vozes que existem no país. Então, nós somos uma sociedade autoritária e nós temos enraizado na nossa formação histórica uma dificuldade de admitir, as elites de admitirem as vozes que não são as vozes dela mesma. Eu vejo essas reações que você mencionou como uma dificuldade enraizada de conviver com o processo democrático. Um autoritário, ele não consegue conviver com vozes de oposição ou de discordância. E muito menos com uma imprensa que tem uma voz pública, né, que consegue, essa imprensa tradicional no Brasil, que sempre excluiu vozes, mas que no caso agora, pelo menos parte dela,
em parte das políticas, não em tudo, claramente se posiciona contra o presidente da República, o presidente da República não consegue, por sua formação autoritária, que combina com o autoritarismo da sociedade brasileira, histórico, tradicional, estrutural, não admite, não aceita, né? Não convive, não consegue lidar com qualquer voz que não seja a reprodução da sua própria voz. Então, eu acho que a questão a noção de cultura do silêncio nos ajuda a enxergar toda a questão do silenciamento dentro de um processo que é histórico. Ela nos dá um instrumento, né, para poder enxergar e ver tudo isso. E aí tem várias outras coisas que, evidentemente, não dá tempo aqui, mas na ideia de cultura do silêncio, uma coisa que é central é a voz, é a fala, né? Porque é claro que o silenciamento não se dá também pela não escuta. Porque uma voz que não consegue ser ouvida era como se não existisse. Não é? Vinícius, muito obrigado por ter participado desse Trilhas da Democracia. Tenho certeza que as tuas reflexões nesse momento em que vivemos serão de grande valia para a formação do espírito crítico em relação não apenas ao governo Bolsonaro, mas também a todo esse histórico autoritário da nossa sociedade. Grande abraço. Mais uma vez, foi muito bom dialogar contigo nesse espaço. Obrigado, Marco. Um prazer. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relacionados à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.